Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando sempre com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, noturna, né? Sempre baseado, claro, no nosso amado Evangelho. Para quem está chegando agora, eu sou o Ricardo Mello, é uma alegria ter vocês com a gente. Todo dia tem pílula noturna em que você manda suas perguntas para a gente pelo site do Instituto Namastê.com.br e a gente responde aqui com o maior carinho, né? Pílula noturna e diurna, né? Com temas inéditos. Gente, hoje eu queria responder a pergunta do Edson. O Edson Gonçalves, do Rio de Janeiro. O Edson fala assim: Ricardo, acompanho as pílulas há mais de 2 anos, adoro o seu trabalho, enfim, muito generoso aqui nos comentários, mas ele fala o seguinte: tenho vivido uma situação muito difícil. Minha família não me entende. Eu sou uma pessoa que quero crescer, tenho um desejo de sair da minha origem social humilde e romper padrões. Mas minha família é muito tradicionalista, vejo que eles têm medo de tudo, e tudo que eu tento eles me boicotam. Dizem que não devo sonhar alto para não me decepcionar. Reclamam de tudo, reclamam do Brasil, reclamam da situação financeira, reclamam de tudo. A única coisa que eles fazem é rezar. Mas, Ricardo, eu não vejo resultado nenhum só na reza se a gente não trabalhar para resolver algumas coisas. Aí ele conta que a avó dele desencarnou, muito triste, com um monte de situações na família. Bem, resumo dessa história toda, ele fala o seguinte... detalhe, eu esqueci de mencionar, Edson é um codinome, né? Detalhe, chame-me de Edson, então é isso. A gente não está expondo o nosso ouvinte, não. E ele fala: Ricardo, como lidar com uma família que não te entende? Já que a gente ama a família, mora na casa com eles, não tem como ignorar, mas que realmente não te entende. Uau! Uau de novo. Edson e amigos, eu imagino que muitos ouvintes devem estar se identificando, devem se identificar, melhor dizendo, com essa fala do Edson. Porque, gente, vamos combinar, né? De novo, nós estamos no planeta Terra, provas e expiações. Naturalmente, a maioria das pessoas que a gente tem dentro da nossa família são espíritos que estão reencarnando conosco mais uma vez. Já temos histórico espiritual com boa parte deles. A gente sabe que muitas vezes esse histórico espiritual ele é baseado em conflitos, e por isso a providência divina faz a gente reencarnar com familiares, para que a gente aprenda a se amar, se respeitar e reformular os nossos conflitos. Mas isso significa o quê? Que existem divergências de opiniões. Então, a melhor forma de você aprender a amar seus familiares, respeitando o modelo de vida deles, mas seguindo o seu modelo, é entender isso, que você é um ser individual, que você tem o livre-arbítrio e o direito de seguir o seu caminho. E, gente, a história da humanidade está lotado de casos assim. Vamos aos exemplos? Tem um monte. Começar pelo mais conhecido dele, Jesus. Veja, os irmãos de Jesus não compreenderam a dimensão da missão e de quem era o Cristo. A gente vê essa menção na Bíblia, né? Em uma das histórias do Evangelho, em que Jesus convidado, a refletir sobre a presença da mãe dos irmãos depois de ficar dias fora de casa, na multidão, e os evangelistas contam que o Cristo fala, apontando para a multidão: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então, o Cristo deixa muito claro, nem todo mundo vai entender você. Aliás, ele disse: ninguém é profeta em sua própria terra, mostrando a dificuldade. Olha Chico Xavier. Os irmãos do Chico amavam Chico, porque o Chico era um ser humano ímpar. Mas os irmãos do Chico, na sua grande parte, não foram espíritas. Olha que interessante. Não tiveram o mesmo caminho. Inclusive, o Chico enfrentou uma grande resistência na parte do desenvolvimento do seu trabalho mediúnico do próprio pai. Gente, as histórias são inúmeras. O Cura Das, passou por dificuldades com a sua própria família. As histórias são inúmeras. Então, se você for basear suas escolhas de vida em família, a maioria de nós vai ficar parado no tempo. E vamos lembrar que a melhor forma da gente honrar a nossa família é se iluminando primeiro, é aprendendo a seguir o seu caminho, sem querer impor o seu caminho aos outros, porque cada um tem o direito de seguir o seu caminho. E à medida que você vai aprendendo coisas novas, investindo nos seus projetos, criando uma visão espiritual mais sólida da vida, ampliando o seu coração, ampliando o seu amadurecimento sobre tudo, automaticamente o resultado que você emana vai te trazer autoridade moral e acaba indiretamente influenciando a sua família.
E aí as pessoas mais abertas, né, da sua família vão acabar aceitando a sua influência, que é diferente quando a gente quer enfiar a goela abaixo, né, que é o que muita gente faz, quer empurrar a goela abaixo, né, o seu modelo político, de mundo, religioso, de saúde, de tudo, e acaba gerando o quê? Conflito e mais conflito. Você não convence ninguém da sua família assim, pelo contrário, as pessoas ficam mais convictas do ponto de vista delas e acabam se afastando de você. Então, gente, siga o seu caminho, faça a sua parte, né? Respeite seus familiares, mas não deixe de focar naquilo que te cabe, porque o nosso primeiro compromisso espiritual é conosco. Antes de querer mudar os outros, nós temos que mudar a nós. E somente assim, indiretamente, a gente começa a auxiliar nossos familiares. E aí chega um dia, que a gente não sabe quando, que muitos desses familiares começam a te buscar para pedir ajuda, para pedir auxílio, e aí o processo começa a se transformar, tá bom? Deus abençoe o coração de vocês. Lembrando, pílulas todos os dias de manhã e à noite. Baixa o aplicativo IRM Oficial, é gratuito e tá chegando, hein? Nossa super série do berço ao túmulo, uma semana inteira de temas inéditos. Nós vamos falar sobre reencarnação e destino a partir do dia 26 às 19h58 em ponto. Já já nós estamos liberando o link de inscrição. Lembrando, é gratuito, mas a gente vai liberar o link para que vocês possam receber os materiais que nós vamos enviar para todos, tá bom? Beijo no coração de cada um, luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.